Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como é que estão passando aí esses dias? Espero que estejam bem. Hoje mais um dia aqui, ó. Oi, boa noite, Sandro. Quanto tempo, Lígia? Quanto tempo. Saudade. Volta logo, vem pra Cascavel logo. Tava vendo umas fotos suas, achei muito linda. Gente, eu tô bem feliz por poder estar aqui de novo com vocês, falando da nossa criança interior, né? Então, hoje é uma última live que eu vou fazer antes da nossa imersão, que vai ser na segunda-feira. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês e começar essa live com uma frase do Jung que eu acho muito pertinente dentro dessa visão sistêmica da qual eu trabalho, né? Olha quanta gente, Marli, Sandro, dá tchauzinho aí, coraçãozinho, salve, salve. Uma frase do Jung que eu acho muito, muito forte, onde ele fala assim: só aquilo que nós somos de verdade tem o poder de nos curar. Então, por isso, o autoconhecimento é tão importante na nossa vida. E por que eu digo isso, né? Porque dentro da visão sistêmica, da linha dessa psicanálise, o conhecer-se, o entrar nessas dores é a única forma de você realmente curar isso. E quando nós falamos da nossa criança ferida, muitas vezes essa criança tem várias personalidades que está agindo aí no adulto, né? Mas para começar essa live, eu quero começar me apresentando, porque depois eu vou divulgar ela para outros lugares. Eu estou Márcia Lima, eu sou terapeuta sistêmica e quântica de constelação familiar. Trabalho muito dentro da linha da psicanálise transgeracional. E eu percebo nos meus 6 anos já como terapeuta, fazendo atendimentos para as pessoas, o quanto nós ainda temos uma criança dentro de nós agindo em muitas das nossas escolhas de vida. Então, quando a pessoa chega assim, Márcia, eu queria constelar meus relacionamentos, eu não consigo que meus relacionamentos fluam, ou eu quero constelar o financeiro, trabalho, ganho, nada flui. E quando a gente percebe aonde está a dor dessa criança, são muitos adultos que estão aqui hoje, inclusive nessa live, que podem se identificar com isso que eu estou falando. Porque muitas vezes nós agimos com a nossa criança ferida nas nossas escolhas. E quando nós não conhecemos a nossa dor, não sabemos identificar isso para mudar, para transmutar, para ressignificar, nós vamos estar agindo de uma forma achando que isso é o nosso destino. E não é. O livre-arbítrio, o autoconhecimento tem muito a ver com isso. Quando eu me conheço, quando eu sei aonde dói, quando eu consigo identificar como eu posso curar isso, eu consigo sim mudar um padrão de pensamento, ressignificar aquela emoção. Então, muitas de vocês, pessoas que estão aí, olha, Luiz, gratidão, legal, amiga. Muitas das nossas questões que nós podemos estar vivenciando hoje, nós podemos trazer registros emocionais da nossa criança interna. E por que isso é tão forte, gente? Porque uma vez essa criança registrando a emoção aqui, acontecendo algo com ela que gerou dor, sofrimento, dificuldade de aceitação, essa criança ela vai levar para a vida adulta aquela emoção infantil. Então não importa se você tem 40, 50, 60, 70 anos, você pode estar sim vinculado a uma emoção infantil que te move, que move pela dor, pela dificuldade muitas vezes de olhar para a vida, de ir para a vida. Tem algo que eu gosto muito de falar, né? Que crianças não têm relacionamentos, crianças não ganham dinheiro, crianças não têm filhos. Então, pessoas que estão na emoção infantilizada, seja em qual, seja a Karine, Carla, gratidão, Sandra, nossa, Leonilda, muita gente chegando aí.
Então, quando nós não temos essa consciência de que nós precisamos olhar para algum aspecto da nossa vida, nós podemos estar lá na nossa emoção infantil. E essa emoção infantil é o que gera dor e sofrimento. A Sandra quer entrar para falar, Sandra? Quer compartilhar algo? Se você quiser, a gente já entra com você. Se você quer falar, dar algum depoimento, falar algo, a gente faz até um movimento aí, ó. Eu adoro fazer essas frases de cura também, né? Porque quando nós estamos lá com alguma questão que está no nosso inconsciente, e isso que eu tô falando para vocês, gente, está no inconsciente. Não é a nossa psique racional lá, consciente, que está trazendo isso. Esses traços de personalidades doentias que a gente pode trazer da nossa criança interna, ela está no inconsciente. Lembrando que nós estamos assim, 5%, no máximo 10% com nossa mente consciente agindo. O restante está no inconsciente. Então, isso pode gerar dor e sofrimento, tá? E é muito forte quando nós entendemos isso e nós não conseguimos identificar exatamente a profundidade disso. Então, quando as pessoas falam em se conhecer e entender isso, a gente tem que pensar que a gente tem que ir lá no fundo, achar na profundidade. Por isso que a constelação sistêmica familiar ela é tão efetiva, porque ela vai realmente na profundidade do que precisa ser trabalhado. Ela não fica na superfície de algo que de repente vai ser só paliativo, porque precisa-se ir no núcleo da onde começou essa dor. Será que é sistêmico? Será que já vem com padrões repetitivos da minha família? É algo muito forte. Carlito, nossa, olha, tô internacional. Carlito tá lá fora do Brasil, lá nos Estados Unidos. Sandra, gratidão. Quando nós entendemos de onde vem, se são padrões repetitivos do nosso sistema, ou se são conflitos que nós trazemos nossos mesmos, né? Porque nós somos uma consciência em evolução aqui. Então, por que eu digo padrões repetitivos? Existe um conflito que ele é muito, muito forte dentro do que você vê nas constelações familiares, quando você abre o campo de alguém, que é o conflito de abuso. E o abuso, ele não é só um abuso sexual, tá, gente? As crianças, elas podem trazer a sensação do abuso também emocional. E você pode se sentir abusada, estar com esse sentimento de abuso, porque ser sistêmico. Olha que interessante. Existe um estudo que é comprovado cientificamente. Gente, tudo que eu tô falando aqui, se vocês for procurar, isso tudo tem cientificamente embasado o que eu estou falando. Tudo que a nossa vovó, a mamãe, né, da nossa mãe, passou na gravidez da nossa mãe, tá muito mais registrado em nós do que na nossa mãe. E pode estar muito mais intenso, porque pula uma geração. Então, se a nossa vovó, ela sofreu abuso, ou ela se sentia abusada, seja em qualquer aspecto da vida, e ela registrou isso durante a gravidez, nós vamos estar lá dentro, de alguma forma nas células dela. E essa sensação pode vir a nós também. E por lealdade a gente pode atrair abusadores, né, fisicamente falando, e também emocionalmente falando, tá? A Regina, gratidão. Regina que tá fazendo um trabalho terapêutico muito lindo também, participou da minha mentoria. Quiser falar um pouquinho, vamos entrar na live, Regina. Essa live é aberta, tô bem feliz. Carlitos, eu não sei sobre cartas astral, não entendo muito disso, mas você pode me mandar uma mensagem, sim, com certeza. Pode ficar bem tranquilo. Vocês têm perguntas também, podem fazer aqui, eu vou tentar responder conforme eu enxergo, né? Então, como eu estava falando, nós podemos trazer esses padrões repetitivos
também do nosso sistema. Então lá, se a gente tem essa sensação de abuso, e efetivamente você não lembra se sofreu um abuso físico, e às vezes você não sofreu esse abuso físico, mas emocionalmente você se sentiu abusada. E eu percebo em constelações de pessoas até de uma idade mais avançada, como essa questão do abuso era muito comum, muito banalizada. Hoje ainda tem muito disso, gente, só que não se fala tanto, mas existem muitas crianças com dificuldades, sim, na própria família. E isso gerou ali uma dor, um trauma. E essas crianças, elas podem trazer perfis na vida adulta, onde vai ser perfis doentios, que vão fazer ela ter dificuldade nos seus relacionamentos. E não só nos seus relacionamentos de homem e mulher, mas no relacionamento no todo da vida. Então, existem 7 tipos de perfis mais pontuais que a gente pode identificar. E eu quero compartilhar aqui com vocês, eu anotei porque é muita coisa. A criança que está dentro de nós, né, ela age pelo adulto. Então, isso é fato, isso não tem como negar isso. Isso é. Então, assim, existe um perfil de criança que é a criança herói. A criança herói, veja se vocês se identificam um pouco nesse perfil. Lídia, tudo bem? A criança herói é aquela que quer cuidar dos pais, que quer salvar os pais, que ela não consegue ser criança, ela cresce logo para fazer as coisas pelos pais. Essa criança herói é uma criança que desenvolve esse traço porque muitas vezes os pais são infantilizados e ela precisa crescer para cuidar desses pais. Só que quando ela chega na vida adulta, ela se torna, vamos dizer assim, um adulto bem ranzinza, difícil de lidar, porque ela é muito perfeccionista, ela é de difícil acesso, ou ela quer doar demais para cobrar depois a atenção. Então, existe esse perfil da criança herói que fala, né? Ai, que bonitinho, ela cuida de mim, ela faz comidinha para mim, ela traz isso. Gente, filhos não têm que cuidar dos pais, a não ser que esses pais tenham lá 70, 80 anos e precisem de ajuda. Mas quem precisa ser cuidado são os filhos. E essa distorção acontece muito, e principalmente porque hoje nós viemos de uma geração onde realmente nossos pais estão infantilizados, né? Se a gente for analisar, o que os nossos bisavós queriam? Quando eles vieram lá da guerra, com dificuldades, o que eles queriam? Fazer família, porque muitos deixaram a família para trás. Aí depois, a geração seguinte, eles queriam ter filhos, muitos filhos, e fazer aquela família ficar toda unida ali. Depois veio a geração dos divórcios, que queriam liberdade, que queriam isso, que queriam aquilo. E aí foi se distorcendo um pouco isso. E hoje a gente percebe adultos muito infantilizados. E eu tô falando isso por experiência própria, gente. Eu ainda tenho uma criança que talvez precise ainda ser olhada profundamente. É por isso que eu tô fazendo esse trabalho com vocês. Porque cada vez que você trabalha no outro, você se trabalha também. A cura, ela vem e vai, entende? Ela é uma via de mão dupla, onde eu passo conhecimento para vocês, mas eu também estou tendo esse conhecimento, esse autotrabalho. Então, eu tive uma criança muito ferida, muito ferida. E nesses perfis aí, eu me enquadrei acho que nos 4 ou 5 níveis de perfis. E se vocês se identificam que um dia você foi aquela criança heroína que teve que crescer logo, que teve que cuidar dos irmãozinhos, que tinha que fazer, tinha que não chorar, tinha que ser perfeitinha para agradar, né? A Rô, a Sara, a Yasmine, boa noite a todos, ó, coraçãozinho para vocês. Deixa eu ver, tem uma mensaginha aqui, não.
Se alguém quiser entrar na live, gente, compartilhar algo da sua criança ou fazer algum movimento, tá aberta a live aí, tá? Pra gente fazer esse trabalho. E essa criança, que eu tava falando da criança herói, né? Até eu fiz um trabalho essa semana, onde uma moça bem jovem, né? E ela era essa criança herói que teve que crescer, teve que tomar as dores da mãe muitas vezes. E isso é pesado, porque na vida adulta ela não consegue sair daquele padrão de dor, de achar algum culpado, né? E existe a criança também, que é aquela criança palhaça que a gente chama, né? Que fica só no sorriso, fica naquelas brincadeiras, se rindo de tudo. Você fala com ela, ela ri da sua cara. Essa criança, ela tá fugindo da dor. Alguma coisa ali tá errada dentro dela. Algo precisa ser visto ali. E muitas vezes essa criança, ela cresce um adulto que geralmente é um adulto que não consegue seguir regras, é uma ovelha negra da família, assim, né? Mas isso no sentido que ele tem dificuldade, sim, de aceitar o padrão da sua família. Então, a criança que era muito palhaça lá, ela é a ovelha negra. Hoje ela quer fazer totalmente ao contrário do que a família, o padrão familiar traz para ela, né? E depois vem aquela criança que é o bode expiatório, né? Aquela criança que culpam ela por tudo, que ela se culpa por tudo, que ela tem dificuldade de trazer esse alto amor para si mesma, né? Porque de alguma forma ela se sente culpada por tudo. Então, porque os adultos acham que ela é por exemplo, o pivô de muitas coisas, né? Então, esse perfil de criança de bode expiatório também é muito forte, tá? Aí vem a criança, depois do bode expiatório, que é a criança perdida. Talvez muitos de vocês sejam uma criança perdida, né? Assim como eu me senti uma criança perdida por muito tempo. E esse padrão é muito forte dentro do sistema. Além da criança perdida, ela se sente, vamos dizer assim, que ela não quer ser percebida na família, ela quer se excluir, ela não quer ser vista, ela quer passar despercebida, entende? Por quê? Porque ela está perdida nos seus pensamentos. E é aquela criança que vai ser extremamente difícil quanto adulto. Sabe aquela criança que se tranca no quarto, se fica na perfeição, e é uma criança que talvez foge nos livros, e ela não consegue interagir, não consegue sentir isso como uma criança. Então ela vai se tornar um adulto extremamente difícil de convivência, que vai se isolar, que vai achar culpados. Então tem perfis aí, tudo pra gente identificar qual que é a nossa criança, onde que nós estamos aí, né? Em qual nível, de repente, será que a gente se enquadra em vários desses níveis? Eu me enquadrei pelo menos em 2 aí, muito fortemente, né? Depois da criança perdida, né, que fica lá isolada, vem a criança ferida. Então, essa criança ferida é aquela que chora por tudo, né? E é uma criança que ela tem dificuldade, sim, de olhar para a vida. Geralmente é aquela criança que tem desejo de morte, porque ela já se sente essa criança ferida e ela pode trazer esse padrão, sim, do sistema. Por que não, né? Se vocês tiverem perguntas aí, a gente pode fazer, tá? Ou alguém quiser entrar na live, vamos lá. E essa criança ferida é a que a gente mais identifica. É aquela criança que muitas vezes ela não quer estar na vida, porque é pesado para ela viver, porque é pesado para ela trazer essa dor da qual ela não dá conta, porque ela não consegue sozinha, né? Depois da criança ferida, é aquela criança rebelde. É aquela criança que eu me identifiquei, tá, gente? A criança rebelde. A criança que fica emburrada, a criança que tem crises de raiva, manipuladora. E quando eu estudei isso, gente, eu fiquei, putz, é eu. Oi, Theo! Ó, tem uma pergunta aqui.
Olha, tive que começar a trabalhar com 10 anos, cresci achando que os outros em primeiro lugar e tive de fazer às vezes do meu pai para ajudar o sustento da casa. Você se enquadra em quase tudo, eu também. E eu me enquadrei muito nessa criança rebelde, a raivosa. Eu tinha dores emocionais muito profundas, da qual eu ainda me admiro não ter sido uma psicopata, né? Não ter me tornado uma psicopata. Mas essa criança rebelde é aquela que fica emburrada. Se a minha irmã tá aí ainda, ela vai poder dizer pra vocês, gente, eu era muito emburrada. Eu era muito raivosa. Eu tinha muita dificuldade. E olha quanta dor tem aí. Hoje, percebendo isso, eu falo, nossa, como a minha criança era ferida mesmo, né? Luciano, boa noite. E aí vem depois a criança rebelde, né? A criança que teve muito medo durante a infância dela. Então, essa criança rebelde era muito forte para mim, né? A que ficava lá emburrada. E vem a criança vítima também, né? Essa criança que é vítima, que tudo para ela é difícil, as pessoas parecem que tem que viver em função dela, que ela tem que ser em primeiro lugar para ela, porque ela precisa ser vista, que se vitimiza, vai ser aquele adulto bem vítima mesmo, que vai achar culpados também para tudo, que não vai tomar as próprias responsabilidades. A Regina compartilhando aqui, ó. Meu filho sente muito isso, Márcia. Hoje ele tem 19 anos, ele não se sente importante. Ele acha que tudo que faz é irrelevante e é um menino de ouro. Provavelmente ele tá em algum desses padrões aí. E dentro da nossa imersão, Regina, a gente vai trabalhar alguns desses padrões, porque eles são muito profundos. E como eu falei, muitas vezes a gente não identifica que quem está atuando na nossa vida é a nossa criança. Mas não aquela criança que tem que ser leve, aquela criança que tem que ser autoastral, que tem que estar gostando da vida, que tem que ter gratidão. Muitas vezes é a criança que está lá no inconsciente, ferida mesmo, aquela dor emocional que causou. Só para vocês entenderem, gente. A constelação, ela é uma técnica terapêutica sensorial. Então, ela trabalha mudando a frequência daquele sentimento do qual estava lá. Então, quando a gente tem uma emoção, um sentimento, uma dificuldade muito grande, isso se torna um bloco energético, um bloco de energia que está ali de alguma forma aprisionado, lá no inconsciente. Quando a gente abre o campo para olhar para isso, a gente tira lá do inconsciente, põe no consciente e reconfigura, ressignifica, muda aquele padrão de energia para um padrão mais leve. Só que para isso a gente precisa identificar lá no fundo aonde começou a causa. Será que realmente só está em você ou isso já vinha se repetindo nos seus avós, bisavós, trisavós? Quantas gerações trouxeram essa dificuldade? E é muito forte isso que eu vou falar para vocês, mas muitas constelações que a gente abre de pessoas que têm muitas mágoas e ressentimentos com os pais, esses pais geralmente são pais infantilizados. Foram pais que não conseguiram ser pais. Olha que forte que eu vou falar para vocês. Se sua mãe ou seu pai é infantilizado, eles têm uma criança ferida dentro deles e eles trouxeram esse padrão para dentro do núcleo, né, de pais. Esses pais estão na criança e crianças não têm filhos. Então, provavelmente, você que tem um pai infantilizado, uma mãe infantilizada ou com alguns padrões desses, você não nasceu para a vida. Olha que forte isso. Se os seus pais são infantilizados, você ainda não nasceu. E você não nasceu em vários aspectos da sua vida. Talvez você não tenha nascido para o melhor trabalho. Talvez você não tenha nascido para o relacionamento. Porque crianças
que nem nascidas foram ainda, elas não estão na vida. Você não está na sua presença, você não consegue olhar com gratidão para os aspectos da sua vida, porque não tenho o que agradecer, eu nem nasci. Então as pessoas falam muito de gratidão, falam muito disso, daquilo, mas precisam entender qual é o motivo de eu fazer um processo de gratidão. Qual é o motivo que eu preciso trabalhar aonde é a raiz, é o X da questão, né? Deixa eu ver aqui o que a Regina está falando. Ah, necessita dessa imersão. O legal, Regina, é que você pode fazer essa imersão e compartilhar ela com seu filho, fazer junto, de repente, vocês olharem para isso. Porque lembra que na nossa mentoria a gente trabalhou muito a criança? E foi a partir dessa mentoria que veio muitas consciências, caíram muitos insights para mim. E dentro agora das constelações eu estou trabalhando diferente, com mais intensidade dentro da cura dessa criança. Então, assim, você já pensou que se você tem uma criança aí ferida em algum aspecto e nesse relacionamento, então o teu filho ainda precisa nascer, ele precisa ter uma projeção para a vida. Ele é uma criança que ainda não, né, um menino de 19 anos, mas ele ainda é uma criança que precisa nascer. E ele precisa nascer e ir para a vida. Por isso que muitas vezes você fala assim, tem filhos aí de 40, 50 anos ainda morando com os pais. Porque eles precisam resgatar lá na infância alguma coisa que está mal resolvida aí, para eles poderem ir para a vida. Por isso que quando a gente trabalha a constelação, a gente fala assim, olha, tomar pai e mãe é mais do que você simplesmente ter eles dentro do coração. É você poder agora ter um impulso para a vida. Então, muitas pessoas hoje falam, né, desse sofrimento, de como foi a sua infância, e muitas falam assim, nossa, eu tive uma infância muito difícil, eu tive uma infância muito complicada, mas isso não influencia mais a minha vida. E aí quando você vai ver, ela tem crises de raiva, ela é uma pessoa extremamente rígida, ela não consegue ser flexível, ela não consegue olhar para a vida com leveza, ela tem uma estagnação ou ela tem um desejo de morte. A minha criança era tão raivosa, ela estava naquele padrão raivoso, burrenta, cheia de medos, e o que ela mais queria era matar aquela dor. Então as pessoas talvez que pensam assim, nossa, eu já pensei tantas vezes, por que eu estou fazendo aqui? Minha vida não tem sentido, né? No fundo ela não quer matar-se a si mesmo, ela quer matar aquela dor, aquela emoção. Aquele sentimento que está ali aprisionando, sufocando, que está de alguma forma escravizando ela. Lembra que eu falei lá no começo da live? Quando a gente não conhece no fundo, profundamente, de onde vêm as nossas dores, a gente vai usar isso e dizer assim, não, esse é o meu destino, fazendo escolhas ruins da nossa vida. E escolhas ruins em todos os aspectos, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, algum compartilhar, deixa eu ver aqui. O Ricardo tá aí, legal. Cris, Karine. Boa noite para vocês. E esse assunto, gente, ele é um assunto maravilhoso, porque a gente poderia ficar aqui, muito tempo conversando sobre isso. E porque ele é muito extenso mesmo. E se alguém quiser entrar nessa live, compartilhar algo da sua criança, fique à vontade, tá? Voltando lá aos nossos aspectos da constelação. Eu já passei por vários processos terapêuticos, já estudei várias linhas terapêuticas, e eu percebo que muitas vezes a pessoa fala assim, não, vamos acolher essa criança, vamos dar um lugar para ela, vamos nutrir ela de amor. Só que muitas vezes a gente precisa entender o que realmente essa criança precisa. Será que essa criança ela precisa mesmo ser acolhida? Ou será que essa criança ela precisa ser vista e amada por alguém específico? Então não adianta falar que vai só acolher essa criança, vai dar um lugar. Eu fiz um processo terapêutico esses dias com uma paciente, que ela disse assim, olha, eu já fui em várias pessoas, eu já trabalhei várias questões com a minha criança, mas existe um ponto na minha criança da qual eu não consigo
liberar. Eu já acolhi, eu já fiz meditações, eu já faço esse processo terapêutico sempre, mas eu não consigo. Essa lembrança, essa dor, essa dificuldade, esse trauma, ele é maior do que. Então eu não sei qual é o processo que eu deveria fazer. E aí eu percebi que em tudo que ela falava para mim, ela tinha um ganho secundário para ter aquela criança ainda ferida dentro dela. Então, por que a gente precisou entender qual é esse ganho secundário para que ela pudesse liberar isso? Olha só, ela sofreu bullying quando era pequena e esse bullying fez ela sofrer muito, gerou uma dor aqui, ó, muito forte. Aquela emoção ali que ficou doída. E aí o que ela registrou? Que aquilo lá nunca mais poderia acontecer com ela. E ela se fortaleceu dentro daquela dor e se tornou uma mulher muito guerreira. Uma mulher que não permite bullying nem com ela e nem com ninguém que está próximo dela. Ela se tornou professora e dentro da profissão de pedagoga, ela tomava aquilo com unhas e dentes, era muito guerreira, usava aquela força que teve naquele momento de dor para impulsionar ela para ser uma mulher forte, guerreira, que não se deixasse abater por mais bullying ou preconceito que fosse. O que precisava entender? Mas toda vez que ela pensava naquela cena, naquilo que aconteceu, gerava dor, gerava desconforto, gerava baixa autoestima. Aí como que foi o trabalho? Quando eu identifiquei que aquilo era uma força para ela, a gente só ressignificou. A gente entrou num estado elevado de consciência, na meditação, fez um movimento sistêmico dela olhar para essa criança e dizer assim, gratidão, até agora isso foi necessário para que eu me tornasse a mulher que eu fui hoje. Mas agora eu entendi que eu sou essa mulher e não preciso mais sentir essa dor da criança. Muito gratidão, minha criança, porque aquela dor que eu senti naquele momento me deixou mais forte. O meu ganho secundário foi este. Mas agora eu posso ter esse ganho sem sentir a dor. E aí aquela criança se acalmou dentro dela. Porque aquela criança não precisava mais voltar para aquela dor para ela entender que da forma que ela agia era uma forma de força. Entende? Então, percebe que cada caso é um caso. Não adianta a gente falar assim, olha, vamos seguir esse padrão aqui e fazer isso. Por isso que a nossa imersão vai ser tão linda, tão importante, porque nós vamos seguir o padrão de sentir a egrégora do grupo. Dentro da inscrição ali tem como a pessoa colocar qual que é seu principal conflito, qual que é sua principal dor, para que a gente tenha um norte. Mas quando eu me conecto com as pessoas, só pelo jeito delas falarem, a emoção que elas trazem, a gente já vai trazer essa consciência do que precisa ser trabalhado. Por esse aspecto de sofrer bullying, eu sinto mais a minha adolescente. Ah, é verdade, Karine. A gente fez um trabalho da adolescência. Mas você percebe que se você ficar na dor da adolescente, você também não cresce? Você também não se torna o mulherão da porra que você é? É mais ou menos isso. Então, quando a gente identifica que aquilo era uma força, que te deu um impulso para algo, teve um ganho secundário ali, a gente só não precisa mais doer. E é isso que a gente vai fazendo na cura da criança. Não é que não vai existir mais aquele trauma, aquele bloqueio, aquele conflito, aquela dor, ela só não vai mais atuar na sua vida. Ninguém vai deixar de ter a vida que teve, as experiências. Acho que voltou. Mas a gente não vai mais deixar isso comandar a nossa vida, né? Você tá rindo, é? Tô querendo ir, viu? Te ver, Floripa, ó. Mar, areia. Tudo de bom. Tô querendo mesmo ir. Tô precisando, amiga. Essa pandemia, gente, eu não fui para Florianópolis esse ano. Depois da pandemia eu nem fui mais. Então vamos lá, vamos agendar bastante clientes lá em Florianópolis, Karina, que eu já tô indo para lá. Mas voltando lá aquele aspecto que eu tava falando, né?
de deixar-se ser comandado pelas dores do inconsciente. Então isso é algo muito forte. Eu não quero me estender muito nessa live, gente, mas a live passada eu falei das bonequinhas terapêuticas, mas como estava dando temporal aqui, estava muito ruim a minha internet e eu não tive como terminar de falar, eu não percebi. Mas eu quero mostrar para vocês as bonequinhas terapêuticas lindas, ó. Até vou levar lá para Floripa, tá, Karine? Ó, a loira, a morena, a ruiva, tá? E como funcionam essas bonequinhas terapêuticas? Gente, é uma ideia que eu amei, tá? Não é nada exclusivo, tá? É umas bonequinhas vietnamitas. E eu acho que elas são maravilhosas porque esse processo da criança interior precisa de âncoras. Âncoras para você conseguir trazer aquela sensação e ressignificá-las. Então, como é que funciona? Você vai escolher uma das bonequinhas, ou a loira, ou a ruiva, ou a morena. Você vai contar para elas a sua dificuldade, a sua dor, a sua tristeza, ou aquilo que você precisa tomar uma decisão na sua vida, tá? Você vai contar para elas, falar, expressar. Se você não conseguir falar, você vai conseguir pelo menos passar esse sentimento, essa emoção. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar elas para o saquinho, tá? E vai dormir. Vai dormir. Provavelmente você vai ter sonhos, vai ter insights. E aí eu aconselho que vocês tenham um copinho de água do lado da cama, tenham um caderninho para escrever o que você lembrar dos seus sonhos, porque esses sonhos geralmente eles não são claros. O que isso faz, efetivamente? Ele vai trazer as respostas que estão lá no seu inconsciente para o consciente. E se você está num processo terapêutico, isso vai poder ajudar. Porque aí você vai chegar, de repente, para mim ou para qualquer outro terapeuta que você esteja trabalhando e falar, olha, eu tive um insight que na minha infância, onde eu não lembrava de nada, aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Então, são umas bonequinhas maravilhosas. Eu não sei se tem na internet para comprar, mas essas aqui foi uma artesã aqui de Cascavel que tá fazendo para mim. E eu sei que tem o pessoal do Patchwork lá de Foz do Iguaçu, foi onde eu comprei as primeiras bonequinhas, e que produzem também. Mas elas são umas bonequinhas que eu tô vendo muitos resultados em alguns dos meus clientes, pacientes que eles estão usando, utilizando na cura da criança deles. E eles estão falando que tá, assim, dando um super resultado. Então, é por isso que eu quero compartilhar isso com vocês, tá? Mas vocês podem usar outras ferramentas também. O que eu quero dizer para vocês é que é importante que a gente tenha uma âncora para que ajude nesse processo de você se descobrir as suas emoções. Como é que a gente vai curar o que a gente não conhece ainda dentro de nós? Como é que você vai identificar uma dor que de repente você não sabe de onde veio? Por isso é tão importante esse acompanhamento. Gente, mas como eu falei, eu não quero me estender muito, porque essa é uma live que eu tô fazendo de divulgação e eu quero passar para algumas pessoas, né? Mas o que eu quis trazer para vocês foram algumas consciências, algumas reflexões, para vocês entenderem como é importante a gente olhar para nossa criança interna, e todos nós temos uma criança interna, ou menos ferida ou mais ferida. Eu percebo que às vezes quando eu não me policio, eu tô agindo com a minha criança. E aí, quando eu não percebo isso, essa criança toma conta da minha vida. Então, é isso. A nossa imersão serão 3 dias, tá? Dia 26, 27 e 28 agora de outubro. Será pelo Zoom, ficará gravado, para quem não puder participar ao vivo. Será às 20 horas, tá? Então, vai ser com eu, Márcia Lima, Renan Silva e Guto Andaron. Por que eu quis chamá-los para esse trabalho comigo? Primeiro, porque eu queria equilibrar o Yin e o Yang. Eu queria ter as duas energias. E como nós temos uma criança ferida em todos nós, eles também têm as crianças deles. E eu percebo alguns padrões aí das crianças que a gente vai poder ajudar muito com as nossas próprias experiências, né? Porque sabe qual que é o divino de um terapeuta que foi muito sofrido, teve muitos conflitos? É que ele pode levar você aonde ele já foi. Porque ninguém leva o outro aonde não foi ainda.
Então, uma pessoa que teve talvez uma infância muito leve, talvez não teve conflitos, ela tem mais dificuldade de entender a dor, de entrar em rapport, em ressonância, se colocar no lugar do outro, entrar na empatia, esvaziar-se dos julgamentos e entrar na energia do realmente eu vejo você. E quando eu vejo você, eu saio de mim e me conecto a você. Aí eu consigo sentir essa dor. Então, se vocês estiverem realmente interessados em curar a sua criança, essa é uma ótima oportunidade. Entre lá na minha bio, lá vai ter o acesso ao meu WhatsApp, vai ter o acesso à inscrição. Quem não quiser entrar fazer a inscrição pode falar diretamente comigo ou entrar direto no grupo lá do WhatsApp que a gente está formando para filtrar, né, as pessoas que querem mesmo. E muita gratidão para quem já está nessa imersão com a gente, né? Muitas pessoas aí que estão com a gente aí já há algum tempo, agora realmente buscando essa cura da criança, acredito que vai fechar-se bastante ciclos aí que estão em abertos ainda, tá bom? Porque só os adultos que podem ir para a vida, só os adultos podem olhar para essa vida, mas não que essa criança ela vai ficar lá excluída ou você vai culpar a sua criança por tudo. A gente vai trazer essa criança junto, só que trazer essa criança com saúde, saudável, com a saúde emocional, tá bom? Eu me despeço de vocês nessa linda noite, com essa live linda aqui, que muita gente, né? Fará tudo possível, com certeza. Se não puder participar ao vivo, a gente vai ficar gravado 30 dias, essas lives que a gente vai fazer, tá? E a imersão também vai ficar gravada. E vai ter um suporte terapêutico também, além disso. Por quê? Porque pode gerar catarses, dores emocionais vão vir, com certeza. E aí a gente já vai estar ali para liberar, tá bom? A Lídia... Espero você na nossa imersão, Lídia. Karine, beijo, beijo a todos que participaram dessa live, muita gratidão. Qualquer dúvida, vão lá me dar um direct ou fale comigo lá no meu WhatsApp. Ali na minha bio também tem a inscrição para entrar no grupo. E é isso, gente. Muita gratidão. Eu espero que vocês fiquem muito bem e aproveitem toda essa linda criança que tem dentro de vocês, mas agora com mais consciência, tá bom? Quarta-feira que vem, provavelmente não vai ter live, que a gente vai estar na imersão, mas na próxima semana eu quero ver se eu faço lives semanais pra gente, tá bom? Beijo, gratidão.